que ele não mede esforços para levar o teu santo evangelho, Senhor. Tu sabes o quanto ele sonha, Senhor, de ter mais pessoas sendo atingidas pelo seu evangelho. Enquanto uns procuram bens materiais, Senhor, este teu servo, ele procura que a tua palavra seja propagada, Senhor, através do ensino, Senhor. Quero que o Senhor abençoe também, Senhor, a casa dele, Senhor, a tua esposa, a pastora Marcela, Senhor, que acompanha ele nesse trabalho abençoado, Senhor. E que o Senhor possa, Senhor, trazer através dele hoje uma mensagem poderosa e edificante para a tua igreja, Senhor. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a paz seja com todos, amém? Ele começou a falar aqui, eu estava subindo, ele falou, só falta ele falar a quarta pessoa da Trindade, né? Já viu aquele meme lá do pastor lá que começaram a falar Irmão, eu já de antemão agradeço mais uma vez aos nossos alunos aqui, bênção demais, né, irmãos? Que orgulho de vocês, viu? E vários, né? A gente já tem aqui alunos que já dão aula com a gente lá no ITQ, tá? Já temos alunos formados aqui que já dão aula, né? A gente veio aqui já de primeiro propósito, já quando a gente começou a abrir a sala aqui do segundo ano, né? E do terceiro ano, né? E eu convidei os meus amigos, né? Que é o Deli, que fez a primeira palestra aqui, né? Muito obrigado. Felipe, tá? Cada um tem uma especialidade. Ele aqui, ele é especialista nas coisas de Israel. Felipe é filósofo. Tem a nossa querida Lu, que está ali, ó, bem discreta, tá? Ela também estudou com a gente, se formou com a gente. E tem outros que não pôde vir, tá bom? Muito obrigado. Obrigado aos professores de escola bíblica. Obrigado a vocês que dão aula nas suas igrejas, tá? O Senhor tem grandes coisas na mão de vocês. É um grande privilégio, muito grande, ensinar a palavra do Senhor. Tá aí a ferramenta que nós temos aqui, essa obra redentora aí que nós carregamos, temos essa responsabilidade. Amém? Né? E eu queria falar aqui Irmão, vou confessar um negócio para vocês. Eu lembro quando eu montei os temas, irmão, sabe, a obra de Deus é uma coisa fantástica, irmão. E eu estava ali, vinha acompanhando, né? E vinha acompanhando os louvores, parece que a gente combinamos tudo isso. Mas eu nem sabia o que eles iam falar aqui. Amém? Foi o Espírito Santo que conduziu tudo isso de uma forma e vem encaixando, ele dando deixa aqui para mim agora, de coisas que eu vou falar aqui agora. Falei, meu Deus, o Senhor é maravilhoso mesmo. E eu espero que vocês tenham aproveitado esse tempo, irmãos. Tá? Um dia Jesus falou assim, que os judeus não aproveitaram o momento da sua visitação. Jesus falou para ele, e que nós temos que aproveitar esse momento do Espírito Santo aqui nessa noite. Amém? Então vamos lá. Eu vou falar então sobre... Deixa eu voltar um pouquinho, acho que tem um antes aqui, não tem um antes? Né? Sobre o tabernáculo, irmão. O que tem a ver o tabernáculo com a escatologia? Então eu já queria começar aqui com uma imagem de Deus, né? O que a imagem de Deus significa em hebraico, né? Que é uma interpretação do Dr. Eli. Dr. Eli, não sei se você lembra dele, ele é lá de Israel, era um rabino, escreveu muitas coisas do que a gente estudou lá em Israel. Tá? Então, ele fala aqui da imagem e semelhança. Eu queria trazer um pouquinho do que ele escreveu sobre a imagem e semelhança de Deus. Diz assim, que no princípio da Bíblia nos contam que os seres humanos são parte honrada da criação divina. E, na verdade, nos contam que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, a palavra hebraica para imagem e semelhança é tselen, que deriva da palavra mais curta, né, que é tsel, que significa sombra. Tá? Então, nós somos feitos à sombra de Deus. Tá? E você vê a conexão, quando os raios de luz, né, caem sobre qualquer outra coisa, aí a sombra, né, tsel, aparece perto dela. De acordo com a Bíblia, um ser humano é nada mais do que a imagem, né, tselen, de Deus, porque ela refletem, né, de Deus de diversas maneiras de perfeição. Por exemplo, não sei se você consegue ver a minha sombra. Só existe sombra porque existe
Amém? Entenderam? Então só existe sombra porque existe luz. Quando Jesus falou que ele era a luz do mundo, vocês já entenderam. Amém? Vamos lá. Continuando também aqui, outra forma intrigante de ver essa conexão que se reflete no nome, né? Esse nome Bezalel, que é a raiz da mesma palavra, tá? Literalmente, Bezalel, ou Betzalel, que está escrito na Bíblia, significa na sombra de Deus. E ele foi uma pessoa apontada por Deus para criar o tabernáculo e todas as coisas, todas as mobílias, né? Isso está em Êxodo 31. Então, o tabernáculo e tudo dentro dele permitiram que os israelitas se aproximaram de Deus, né? Para orar de uma linda maneira. Ou seja, Bezalel nada mais é que estar na sombra de Deus. Ou seja, o tabernáculo ele foi construído para que as pessoas estivessem na sombra de Deus. O nome dele levou o trabalho que ele fez. Então, de acordo com a Bíblia, quando o ser humano ora para Deus do céu e da terra, é como se ele andasse em cada sombra de Deus, tornando-se parte dela, refletindo-se a perfeição e a beleza divina. Por isso que o Senhor falou que nós devemos orar em todo o tempo, para que você continue andando nas sombras de Deus. Amém? Aplauda o Senhor, hein? Vamos lá. Bom, aqui agora eu começo já a trabalhar um pouco, encaixar aqui no que do pessoal já falaram aí. Bom, a saída do povo de Israel, né, do Egito, relata no livro de Êxodo e é considerado um evento fundador da história de Israel, como o do Eli começou a falar, marcando a transição de um povo escravizado para uma nação livre rumo à terra prometida, assim como o Paulo falou. E o Rodrigo também falou isso aí. Então, esse evento é central no Velho Testamento e simboliza a libertação divina da opressão egípcia. E aqui estão os pontos principais sobre a saída do Egito, com base nos estudos bíblicos. Primeiro, a liderança, né, e contexto. Moisés foi escolhido por Deus para guiar o povo para fora do Egito, após, né, o país ser assolado, no caso do Egito foi assolado por aquelas 10 pragas. Então a saída ocorreu após 430 anos de permanência daquela escravidão. 400, né, o Deli já explicou isso, os 400 e os 30 que eles viveram tranquilinho lá, porque o faraó era da mesma etnia. Vamos lá. Então a saída, Êxodo, né, os israelitas partiram, né, de Ramassés para Sucote no dia 15 do primeiro mês após a primeira Páscoa, tá? O primeiro mês de Israel é maio. Então o relato bíblico menciona que cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças, né, uma mistura de gente. Saiu gente lá também que nem era da tribo de Israel, mas estavam lá e saíram todos juntos, tá? Vamos lá. E eles atravessaram um lugar. Onde eles atravessaram ali era chamado do Mar de Junco, ou Yam Suf, que esse é o nome original que está no hebraico, Yam Suf. As traduções que vocês têm falam Mar Vermelho, porque a palavra junco é a palavra em inglês chamada Reed, então tem 2 E. Então, quando o tradutor colocou, ele colocou Red, que é vermelho, mas na verdade é Reed. Nos escritos originais, em hebraico, é Yam Suf, que é o nome. Eles atravessaram no Yam Suf, que é o Mar de Junco. Amém? Então, estudos modernos frequentemente já traduzem o local da travessia como Mar de Junco, né? Yam Suf, em vez de Mar Vermelho, após a localização geográfica, né, e exata, às vezes é debatida, sendo um termo hebraico original, Yam Suf, né? Moisés estendeu a mão e um forte vento oriental abriu os caminhos pelas águas e permitiram a travessia e depois o afogamento dos egípcios, né? Isso já foi detalhado aqui em nas outras palestras, ok? Vamos lá, significado teológico. Então, a saída do Egito é vista não apenas como uma libertação física, mas como um ato de Deus para criar uma comunidade piedosa. A palavra piedosa não é a pessoa que tem piedade. A palavra piedosa na Bíblia que significa alguém que teme a Deus, tem o temor a Deus, tá? Para criar uma comunidade piedosa, onde ele seria o Deus deles e eles seriam o seu povo.
Então, o livro de Êxodo prepara o terreno para a aliança e no contexto cristão também. E é vista como um símbolo de Jesus, né, libertando o seu povo. Quando fala assim da saída do Egito, é a mesma coisa que nós saímos do mundo e vimos para a igreja hoje. É tipos e antítipos, que a gente fala isso dentro do campo teológico. Tá? Bom, depois no deserto, o Senhor deu leis a eles, né, que já foram até explicados aqui, para vivermos em comunidade. Você pode ver que se você catar as leis de Levíticos, até os nossos estatutos vamos dizer, de leis no mundo todo é tirado do livro de Levítico, porque ninguém tinha esse entendimento de como que a gente vai viver em sociedade, como vai ser. Então as leis lá era para que nós vivêssemos em sociedade, porque o pecado acabou com muita coisa, mas também Deus deu mandamentos a eles, aquelas que estavam nas tábuas. Eu queria só fazer um parâmetro aqui, que quando o Deli colocou aqui da pedra, lembra da pedra lá? Da pedra? E aí você vê que Deus escreveu os 10 mandamentos numa pedra, não é? E depois Jesus fala assim que nós temos que edificar a nossa casa na rocha. É porque simbolicamente para os judeus a pedra ela é eterna. Então aquilo que destruiu a estátua é eterno, aquilo é o eterno, é um reino eterno aquilo, tá? Por isso às vezes que os judeus, por exemplo, você vai num velório, a gente leva flores, né? O judeu leva uma pedra, porque é eterno. Amém? Vamos lá, então, ele deu os mandamentos e mandou fazer um tabernáculo. E vamos lá. O tabernáculo era isso aqui, tá? Tinha ali toda essa estrutura e tinha umas peças, tá? E essas peças... Tá, eu vou falar algumas coisas sobre elas hoje, que você vai entender elas nesse tempo aqui, quando ele foi construído, você vai entender essas peças no sentido hoje, tá? Quando eu for falar das coisas presentes. Então, você tem aqui toda essa estrutura, ali você tem o lugar santo, o santo do santo e as suas peças. Eu vou detalhar aqui as peças para que a gente consiga entender aqui. Bom, só para vocês entenderem um negócio, o tabernáculo estava aqui no meio do povo. A palavra tabernáculo significa, eu vou explicar depois aqui já, que ele está no meio do povo. Então, toda vez que o tabernáculo era estendido, que eles se moviam e ele era assentado, existia uma ordem das tribos, tá? Existia uma ordem delas se colocarem, tá? E o Senhor tabernaculava no meio deles, ok? Até a palavra lá que Jesus falou, que ele tabernaculou entre nós, né? Ele andou entre nós e as pessoas, os judeus, não aproveitaram esse tempo, tá? Então, para vocês verem que Deus, ele se tirou o povo do Egito, levou o povo do deserto, até o deserto e habitava entre eles, ok? Vamos lá. Vamos aos nomes, então. Bom, a tradução hebraica principal para o tabernáculo é Mishkan, né? A gente tem aqui, cadê o leizinho aqui? Estou apertando no lugar errado. Aqui, Mishkan, tá? Que significa morada, habitação ou residência, dependendo do contexto, né? Referindo-se ao local portátil onde Deus habitava entre os israelitas. Outro termo usado, né, é o Hel Moed, né, que significa também a tenda da congregação. Então, Mishkan, tá? Mishkan aqui deriva da raiz hebraica de habitar, ou seja, ele habitava no meio do povo, destacando o tabernáculo, como uma morada terrena de Deus, né? E o Hel Moed, tá? Literalmente, também tem pessoas que chamam sobre a tenda da congregação. Esses são os nomes. Bom, agora as peças. A gente tem aqui, já na entrada da porta do tabernáculo, isso aqui é o altar de sacrifício, tá? Esse altar de sacrifício, tudo isso aqui, essas peças, ele simboliza Jesus Cristo, ou a ação de Jesus Cristo. Tudo isso simboliza Jesus Cristo. É a mesma coisa, quem já passou por essas aulas sabe que é os tipos e antítipos. E quem não passou, o ITQ ano que vem tem portas abertas. Amém?
Bom, então a gente tem aqui o altar de sacrifício. Tá? O nome hebraico para o altar de sacrifício é Mitzberá, tá? Mitzberá, que significa lugar de sacrifício ou lugar de abate, deriva da raiz zabat, que significa sacrificar, Haneboshet, que significa também altar de bronze. Também você pode falar desta forma. Ok? Depois, passando o altar de sacrifício, você tem aqui a pia, o lavatório, tá? Aquela peça primeira simboliza o sacrifício de Cristo. Aqui, essa bacia ou essa pia de bronze ficava bem na porta. Ela era usada para que os sacerdotes, quando fossem entrar no lugar santo, eles se lavassem, que ele não poderia entrar lá sujo. Tá? E isso aqui simboliza, tá, a palavra de Deus. Quando você chegou, entrou pela porta que é Cristo, você recebeu o sacrifício e essa bacia simboliza a palavra e nós somos lavados pela palavra de Deus. Por isso que você se torna santo, porque você é lavado pela palavra de Deus. Amém? E o nome aqui, né? Fiz questão de trazer os nomes. O nome em hebraico para lavatório ou pia, né? É kior. Tá? Pode até pôr os dois ímpios também, que é a mesma coisa. Que significa bacia ou lavatório, né? Na Bíblia é comumente referido como kior Neroshet, né? Que a palavra Neroshet significa bronze, tá? Então significa pia de bronze ou lavatório de cobre, que tanto faz. Isso aqui, irmão, só que essa peça ela era feita com os espelhos das mulheres, mas não é espelho de vidro, era aquele bronze polido, né? Então quando a pessoa chegava para se lavar, ela via o seu reflexo. E é isso que a palavra faz. E quando você tem acesso à palavra, ela revela quem você é. Amém? E por isso que ela te limpa, porque enquanto você não consegue se ver, você não consegue se consertar também. Amém? Outra peça é aqui o candelabro, né? A gente chama ele de candelabro. Mas, né, o candelabro, né, tem o candelabro de 7 braços, utilizado no tabernáculo, posteriormente no templo de Jerusalém, e é chamado também em hebraico de menorá, tá? Menorá, que significa literalmente lâmpada, ou mesmo candelabro. Só que essa palavra lâmpada nem existia na época, né? Era luminares, né? Entendeu? Ou luminário. Então, essa menorá significa isso. E isso aqui, irmãos, essa peça aqui, ela tem a sua importância. Quando no Salmo fala que aquele que esconde no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aonde essa peça aqui ela estava, depois a gente vai ver dentro do tabernáculo, dentro do santo, ela fazia uma sombra. Então, quando o sumo sacerdote entrava, ele ficava ali perto da Arca da Aliança, onde ele ia fazer a propiciação, a sombra do candelabro, né, dava aquela sombra, e por conta da presença de Deus, por isso que o salmista escreveu isso, porque a sombra do Onipotente, que era o propiciatório que estava ali, ele descansava, porque na verdade, ali, quando ele chegava no Santo dos Santos, irmãos, era como se nós tivéssemos chegado no céu. Ali havia todo descanso. Amém? Por isso que o salmista escreveu esse salmo. Tá? Aquele que está no esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente descansará. Amém? Então, todas as peças, irmãos, na verdade, se fosse falar só das peças aqui, a gente ficava aqui um tempão. O seu simbolismo, o seu significado, a sua importância, tanto ontem quanto hoje. Amém? Depois, a gente tem aqui a mesa dos pães. Tá? Essa mesa dos pães, ela tinha 12 pães, 6 de cada lado. E esses pães, todo Shabat era trocado esses pães. Ou seja, né, todos do 7º dia eles eram trocados. E eles simbolizavam as 12 tribos de Israel. Tá? Simbolizava as 12, por isso que tinha 12 pães, as 12 tribos de Israel. E depois, posteriormente, os 12 discípulos. Por isso que era sempre 12. Porque, na verdade, numericamente falando, escatologicamente falando, o número 12 é o número de Deus com o homem. Porque dentro da interpretação do livro de Apocalipse, todos os números eles têm símbolos e têm seus sentidos.
Então, o número de Deus era 4, de Deus é 4, do homem é 3. 4 vezes 3, 12. Então, 12 significa o homem junto com Deus. Amém? E o 6 é o homem sem Deus. Tá? Por isso que fala lá, fala do 666, 3 vezes o homem sem Deus. Amém? 3 vezes. Lembra que é porque tem um sentido isso do campo, dentro do campo judaico também. Por isso que Paulo fala assim, que ele pediu 3 vezes para que o Senhor tirasse o espinho na carne, e Deus falou, não, a minha graça te basta. Amém? Então vamos lá. Então isso aqui simboliza as 12 tribos de Israel. Então o nome hebraico para a mesa dos pães, da propiciação, no tabernáculo, se chama Shulchan Lahem Hapanim. Tá? É um nome até meio difícil de falar, que traduzido literalmente chama a mesa do pão da presença, né? Ou depois a presença, já no Novo Testamento, é a palavra parousia, que significa a presença. Tá? O que é a presença, irmãos? O que significa a presença? Tá? Por exemplo, já no grego, a presença era o seguinte: quando o rei mandava um mensageiro até o outro lugar, aquele cara, ele era a presença do rei. Ele era a presença. Então, por exemplo, dentro daquele trajeto, ninguém podia tocar naquele cara, que ele falava assim, eu estou a serviço do rei. Porque ele era o próprio rei. Então, quando ele chegava no outro rei, se fosse uma pessoa comum, o rei não recebia, porque o rei não falava com ninguém. Aí falava assim, não, a parousia do rei fulano de tal está aqui. Ele sabia que era a presença do rei fulano de tal. Aí o cara recebia. Amém? Às vezes, irmão, hoje, vou estar falando isso, hoje, às vezes, eu não lembro quem foi que fez uma pergunta para mim lá embaixo, sobre quando os meninos tiraram o sarro de Eliseu, né? Que aí Eliseu fez uma oração, falou assim, né, assim, os meninos morreram tudo. E aí falou, por que Deus mata as pessoas assim? Porque, na verdade, ele era a parousia de Deus. E quando eles zombaram de Eliseu, era a mesma coisa que eles estivessem zombando de Deus. Amém? Amém, irmãos? Já. Entendeu? Então, assim, às vezes, deixa eu falar um negócio para você, irmãos. Houve-se um tempo, tá? Aprenda isso aqui, irmãos. Que alguém falou assim, né, por conta das coisas, foi um tempo difícil, teologicamente, sabe? Que falava assim, não existe pessoas ungidas de Deus, não existe. Não existe. É porque talvez você não entenda a palavra, tá? A palavra ungido significa enviado. Por isso que fala Yeshua HaMashiach, né? O enviado ungido, tá? Jesus foi um enviado para morrer por mim e por você. E às vezes uma pessoa, que está aqui ou lá na sua igreja, ele é aquele ungido daquele momento. Amém? Talvez se ele fale certo ou se ele fale errado, irmãos, ele é a parousia daquele momento. Amém? Então, para que não aconteça que nem aconteceram com aqueles jovens, com você, então você entenda que uma coisa, foi Deus que colocou ali. Por mais, às vezes, raso que seja, talvez, a mensagem do cara, vai ter sempre alguém que ouviu. Deus sempre falou com alguém. Amém? A gente viu isso em Atos 2. Deus falou com todo mundo lá de etnias diferentes. Então, você fique tranquilo que Deus está falando com alguém ali. Talvez não seja com você, seja com alguém ali. Amém? A gente vai dando um passo a mais cada dia, aprendendo a cada dia, irmãos, tá bem? Vamos lá, continuando aqui, tá? E outra coisa muito importante, irmão, esses pães aqui, tá? Quando Deus fala assim que nós fomos enxertados na oliveira, ou seja, nós não fazemos parte desse povo judaico, né? Mas nós fomos enxertados lá. Então nós hoje fazemos parte também desses pães. Esses pães representam eu e representam você também hoje. Amém? Vamos lá, continuando aqui, a gente tem aqui o altar de incenso, tá? O incensário. Em Apocalipse vai falar
que as nossas orações é como um incenso suave. Então isso aqui, esse incenso, ele era queimado no mínimo 2 vezes por dia, tá? Simbolizava a oração do santo. E a palavra para altar para o incenso, né? Essa palavra hebraica, mitzberá, hakotoret, né? Que também é conhecido como altar de ouro, né? Que a palavra mitzberá, hassavá, para diferenciá-lo do altar de bronze, que às vezes alguém fala que também é altar de bronze, que ficava lá no pátio externo, servindo diariamente para queimar um incenso, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar como eram esses incensos aqui, irmão, eram especiarias pegadas de vários lugares, não era uma coisa que você chegava lá, catava, queimava qualquer coisa. Eram as especiarias escolhidas por Deus de diversos lugares. Então, era uma coisa muito específica, não era um incenso qualquer. E representa hoje a oração dos santos, depois a gente vai ver um pouco lá na frente. Tá? Só para explicando aqui essas peças. E a gente tem aqui a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus dentro daquele tabernáculo. Tá? Aqui em cima, aqui, ó, é chamado de propiciatório. Né? Aqui, uma vez por ano, que nem foi falado aqui, o sumo sacerdote entrava e oferecia ali o sangue pelos pecados da nação de Israel. A palavra propiciatório vem da palavra propiciar, que significa cobrir. Tá? Propiciou, cobriu. Tá? O que Jesus fez por mim e por você não foi uma propiciação, foi uma expiação. Entendeu? Ele não cobriu, ele removeu os seus pecados. Okay? Então foi diferente. Então, e o nome em hebraico, né, para a Arca da Aliança, Aron Habrit, que significa literalmente a Arca da Aliança ou o baú do pacto, né? Era o objeto sagrado central do tabernáculo, né, da Mishkan, posicionada no local mais sagrado do Santo do Santo, ou do Kadesh Hakonashim, que é a palavra Santo do Santo, que era o nome daquele departamento lá onde estava a Arca da Aliança, tá? Santo do Santo, Kadesh Hakodashim. Ok? Então vamos lá. Continuando aqui, depois Davi tinha deixado as suas peças para Salomão construir o templo, porque eles já estavam estabelecidos naquelas 12 nas terras, tá? Que foi aqui bem colocada pelo pastor Deli. Eles já estavam estabelecidos e Salomão construiu esse templo maravilhoso, tá? Templo esse que era o ícone do judaísmo na época, né? Toda a força de Israel vinha do templo. Toda a força de Israel. Inclusive, quando eles estavam no deserto, até chegar a Jericó, diziam assim, olha, vem vindo um povo forte lá, e o Deus deles vem dando vitória em vitória. Amém? Porque eles entendiam que a força de Israel vinha da presença de Deus. Ok? Aplauda ao Senhor, por favor. Bom, então aqui a gente tem o primeiro templo, né, construído, que era o templo de Salomão. Tá? O fim desse primeiro templo, né, a destruição do templo de Salomão, é um evento marcante na história de Israel, com profundas implicações espirituais, culturais e sociais. Construído pelo rei Salomão, esse templo foi símbolo central da fé e da identidade judaica. Destruído depois pelos babilônicos, né? O primeiro templo de Salomão foi destruído pelos babilônicos em 586 a.C., sob o comando de o rei Nabucodonosor II, né? Jerusalém foi invadida, o templo foi incendiado, saqueado, os principais utensílios sagrados foram todos capturados, foram roubados, né? E esse evento marcou o início do cativeiro babilônico, como os outros já vieram aqui já colocando. Um período de grande sofrimento e de reflexão para o povo de Deus. Lembra que tudo isso aconteceu depois daquelas passagens do juízo, o povo foi pecando, até que Salomão chegou num ponto que o reino dele foi dividido, como o Deli colocou aqui, o reino de Judá e o reino de Israel. 10 tribos de um lado e 12 tribos do outro.
ou 10 de um lado e 2 de outro, ok? Então, por conta de todo aquele pecado, isso tudo, irmãos, eu vou reafirmar aqui o que eles falaram, tudo isso porque o homem quis andar com suas próprias pernas. Tudo isso aconteceu. Bom, além de, e aqui em 2 Crônicas, diz assim, além disso, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram as suas transgressões segundo todas as suas abominações das nações. Contaminaram a casa do Senhor que ele havia santificado em Jerusalém. 2 Crônicas 36:14. Só que depois Argeu falou uma coisa, ele profetizou um negócio. Ele diz assim, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, depois a gente teve aqui, esse aqui é um outro templo, chamado de Templo de Herodes, tá? Esse Templo de Herodes foi uma grandiosa reforma, né, de ampliação no mesmo lugar, tá? De ampliação do segundo templo em Jerusalém, iniciada por Herodes. Herodes nada mais é que era um edumeu. Lembra lá que quando o Deli colocou aqui, você tinha Esaú e Jacó, os edumeu era da nação de Jacó, que veio da família de Edom, tá? Que eram primos, vamos dizer assim, dos judeus, tá? Então ele reconstruiu, né? Essa grande reforma foi por volta de 19 a.C., situada no Monte Moriá, tornou-se um dos grandes maiores santuários do mundo antigo, com destaque para a sua esplanada ampliada, imponentes blocos de pedras e revestimento de ouro, sendo destruído depois pelos romanos no ano 70. Esse templo ele era tão lindo, se vocês puderem dar um Google depois, que Herodes mandou vir importar daquelas pedras brancas, sabe? Aquela coisa mais linda. O teto era de ouro, só para você ter ideia, o teto era de ouro. Então, foi uma grande construção, né? Quando o cobrador de imposto chega lá para Pedro e fala assim, ó, o seu mestre não paga imposto, aí ele manda ele lá pescar um peixe, no peixe tinha 2 moedas, né? Aquele imposto era o imposto do templo que eles tinham que pagar. Viu? Era imposto do templo. Então, esse templo aqui, ele foi destruído depois, no ano 70, depois de Cristo. Só que tem um detalhe aí. Certo? Tem um detalhe aí. Então, para entender um pouquinho, eu vou aqui no livro de Marcos, no capítulo 13, onde ele retoma a destruição do templo, tá? Deixa eu ler aqui Marcos 13, só para vocês. O que Jesus fala aqui antes dessa destruição. Marcos 13. Ele diz assim, já vou ler aqui no começo, depois eu leio o versículo 14. Diz assim, ó, ao sair do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, né, falando para Jesus, mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhes disse, vedes essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que será derribada. Eu acredito que Jesus nem olhou. A hora que ele passou perto daquele templo de Herodes, que era lindo, né? Jesus falou assim, eles falaram, olha senhora, olha que templo, olha que construção. Jesus falou para eles, ó, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Já no versículo 14, aqui desse mesmo capítulo, Jesus falou uma coisa aqui. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda, então o que estiver na Judéia, fujam para os montes. Ou seja, Jesus falou de um abominável da desolação. Você leu lá no versículo que a gente leu de 2 Crônicas, que o pessoal ter sido cativo, eles fizeram uma profanação muito grande, inclusive no templo. Por isso que veio aquele castigo sobre eles e foram levados cativos.
Então, o sinal da grande tribulação e o aparecimento desse abominável da desolação, essa figura escatológica, ela se manifesta em 3 períodos da história. Esse abominável da desolação que Jesus acabou de falar aqui, em 3 períodos. Primeiro, com Antíoco Epifânio, rei do Seleusta, que dessacrou o templo de Jerusalém em 150 a.C. Antíoco Epifânio. Esse é o primeiro templo, que foi o templo de Salomão. Depois, os exércitos romanos cercaram Jerusalém no ano 70 e também destruiu, colocou abaixo, não ficou pedra sobre pedra. Tá? Tem até um livro de Flávio Josefo, que chama As Guerras Judaicas, que ele conta em detalhes essa destruição, porque ele era historiador e ele estava lá. Tá? Bom, voltando aqui, falando de Antíoco Epifânio IV, né? Daniel, preso na Babilônia, profetizou 500 anos antes de Cristo, que haveria de se levantar, antes de Jesus falar isso aqui, 500 anos antes, tá? Profetizou que ia se levantar um rei contra o povo de Deus e ia tentar acabar com o culto a Deus e estabelecer uma abominável desolação, ou seja, não é uma abominação desoladora, que é a mesma coisa, ok? Vamos lá. Vamos para a profecia. Daniel 9:27 diz assim, ó: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício e oferta de manjares, ou seja, vai acabar com o sacrifício, vai acabar com o culto. O sacrifício nada mais é do que era pedido de perdão, onde o povo ia se consertando com Deus. Então, por exemplo, se ele tirasse isso, o povo ia andar em pecado. Certo? Sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Essa foi a primeira. A segunda, Daniel 11:31, diz assim, ó: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Ou seja, tirou o sacrifício, irmãos, tirou a presença de Deus, tirou o sacrifício, tirou o louvor, tirou a adoração. A abominação desoladora, ela é certa. Daniel 12:11 diz assim, ó: depois do tempo que o sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda mais 1.290 dias. Ele está falando aqui daquela grande tribulação. 3 vezes Daniel disse isso: virá a destruição ao culto a Deus e faria outro culto abominável. Esta figura foi Antíoco Epifânio, rei do Seleusta, que conquistou Israel no ano de 167 a.C., 350 anos depois da profecia. Depois que ele profetizou isso, 350 anos depois aconteceu isso. Rei do Seleusta, que conquistou Israel, 167, começou uma campanha intensa para acabar com os costumes e cultos a Deus, porque sabia que a força dos judeus vinha do templo e vinha de Deus. Em 150 a.C., mandou colocar um altar de Zeus no templo de Jerusalém e sacrificou ali um porco. Aí para os judeus foi acabar. Sacrificar um porco, que já era animal imundo para eles, no templo, aí foi para acabar. Então isso provocou uma grande revolta entre os judeus, levando à guerra dos Macabeus. E este é o cumprimento inicial da profecia da abominação desoladora, que até o Rodrigo citou aqui, essa parte dos Macabeus. Então começou essa guerra dos Macabeus, ela começou com um sacerdote chamado velho, Donatã, Macabeu, que se revoltou e incitou a guerra dos Macabeus. Aí chegaram os romanos e acabou conquistando tudo. Uma coisa muito importante aqui é que antes dos soldados de Epifânio entrarem na cidade de Jerusalém, Jeremias escondeu a arca e não se achou até hoje. Antes, Jeremias escondeu. E às vezes, assim, alguns dizem que isso está no livro de Jeremias, mas não está. 200 anos depois, Jesus disse esse sermão que eu acabei de ler. E saindo ele do templo, diz aos seus discípulos: mestre, olha que pedras, olha que edifício. E ele respondendo, Jesus, disse-lhes: vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não ficaria derribada. Tá? Que eu acabei de ler aqui em Mateus 13 para você.
Então, depois, no ano 70, o cerco a Jerusalém, né? Jesus usou a profecia de Daniel com mais outra aplicação de Mateus 24, 15, 16 e Lucas 21, 20. E Lucas, você pode ver Lucas 21, 20, quando Lucas leu, ele entendeu e interpretou. Ele disse, quando vejo Jerusalém sitiada de exército, sabeis que está próxima a sua devastação. Ou seja, isso no ano 70, depois. Bom, a história, né, de que o profeta Jeremias escondeu a Arca da Aliança não está no livro de Jeremias, na Bíblia protestante, que é essa nossa, mas sim no segundo livro de Macabeus, né, ou 2 Macabeus 2, 4 e 5. Esse relato apócrifo, né, o deuterocanônico, diz que Jeremias, avisado por Deus, escondeu a arca em uma caverna no Monte Nebo, antes da invasão. Não se achou até hoje. Eu ouvi dizer que está lá em São Paulo. Lá no Templo de Salomão, lá. Não sei, mas... eu ouvi dizer, eu nunca fui lá, mas eu ouvi dizer que estava lá. Vai ver que ele achou, né? Vai ver que ele achou. Bom, sucederá então, irmãos, que quando vos multiplicares e frutificares na terra, naqueles dias, diz o Senhor. Esse é o versículo de Jeremias, tá? Que ele diz assim, ó. E sucederá que quando vos multiplicares e frutificares na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, e nem dela se lembrarão, nem visitarão, e nem se fará outra coisa. É a mesma coisa de hoje, irmãos. Alguém lembra da arca da aliança aqui? Ninguém lembra mais. Não, entendeu? E é esse tempo agora, nós estamos vendo. A arca já passou o seu tempo. Aquele tempo que o Senhor, como eu coloquei aqui naquela figura, onde o Senhor habitava no meio dos judeus, esse tempo já passou. A presença de Deus estava no meio daquele povo. Bom, isso aqui é chamado de arco de Tito, tá? Esse arco aqui, ele está em Roma até hoje, tá? E você vê que a foto é bem atual, que o pessoal está com uma roupa moderninha aqui, né? Então, esse arco aqui, ele foi erguido para comemorar, ou para ficar aquele memorial da vitória do general Tito, no ano 70, que destruiu o templo, aquele templo de Herodes. Ele está lá em memorial, e está escrito lá até hoje, tá? Até hoje ele está lá, né? As pessoas vão visitar eles. E aqui, não dá para ver direito, aqui tem uns desenhinhos de um pessoal, dos soldados. O que aconteceu aqui? Quando os romanos entraram em Jerusalém, teve pessoas que correram e se esconderam no templo. Aí chegou lá um soldado, do nada, ele foi e jogou uma tocha de fogo. E aí queimou tudo. Queimou tudo e o povo que estava lá dentro morreu e o templo foi se desfazendo com as chamas. E o ouro que era todo naquele teto foi derretendo e foi entrando em meio às pedras. Tá? Foi entrando em meio às pedras. E aí os soldados, para catar o ouro, começou a tirar as pedras para lá, as pedras para cá, para catar o ouro. E isso se cumpriu aquilo que Jesus falou aqui, que não ficaria pedra sobre pedra. Tá? Flávio Joséfo, ele relata isso em detalhes. Tá? E realmente não ficou pedra sobre pedra para cumprir aquilo que Jesus falou. Amém? Então esse aqui é o arco de Tito, ele está lá até hoje em Roma. Tá? Isso é um memorial da vitória do ano 70. Talvez as pessoas não acreditem na Bíblia, mas a Bíblia ela tem provas arqueológicas, irmão, desde Ur dos Caldeus, que já tem achado, desde quando o pastor Deli começou a falar lá de Ur dos Caldeus, tem provas de achados arqueológicos lá hoje. Então a Bíblia ela tem uma veracidade imensa. Só que tem uma coisa. Esse versículo de Ageu diz assim, que a glória da última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Só que o segundo templo foi destruído. A profecia falhou. Né? A profecia falhou, porque o Senhor daria o quê? Daria paz, diz o Senhor. Só que tem um detalhe, meu. O primeiro templo o Senhor pediu para construir, né? O segundo não. Quem decidiu foi Herodes para tentar agradar os judeus. Outra coisa, irmãos.
A presença de Deus não estava lá nesse templo. E depois da primeira profanação do templo físico, Deus nunca mais habitaria em templos de pedras. Foi profanado, Deus nunca mais. A arca sumiu, a presença de Deus sumiu, ninguém se achou mais. Agora, o mais interessante de tudo isso, irmãos, tá? Em Joel 2:28, ele diz assim, ó: há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os vossos servos e sobre as vossas servas, naqueles dias derramarei sobre o meu espírito, diz Joel. Joel profetizou isso. E quando aconteceu isso? Atos 2, de 1 a 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, coordenados no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, nas quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. O Senhor já não habitava mais em templos de pedras, e aqui começou o Senhor a habitar em templos que Ele mesmo edificou. Jesus edificou esses templos que hoje Ele habita naquela cruz no Calvário. Ele edificou esses templos. Amém? Vamos lá. Isso aconteceu em Atos 2. Qual foi a pregação de Pedro em Atos 2? O segredo para que você vire o templo de Deus e que Deus habite em você hoje, é só essa palavra aqui. Foi isso. Chegou João Batista falando o quê? Arrependeu-se que é chegado o reino do céu. E quando Jesus chegou, falou assim: arrependeu-se porque o reino chegou. Era ele mesmo. Amém? E hoje, irmãos, vou voltar aos utensílios que eu falei um por um para que você entenda, tá? Hoje, o tabernáculo, o templo, ele é você. E todas essas simbologias de Cristo, elas estão em você. Amém? Primeiro, você recebeu o sacrifício. Depois, você foi lavado pela palavra. A luz está em você. Você agora foi enxertado nas tribos, você foi enxertado na videira, que era Israel, mas hoje nós somos enxertados. Hoje, por suas orações, como diz Apocalipse, você anda à sombra do Onipotente. Amém? Isso é você hoje. Vamos lá. Sabendo agora vem o mais importante, irmão. Sabendo agora que você é o templo de Deus, voltemos à profecia de Daniel, então. Aplauda o Senhor. Lembramos que a profecia ela tem triplo cumprimento, ela ia se cumprir em 3 etapas. A primeira se cumpriu, 150 com Antíoco Epifânio, que ele entrou, sacrificou um porco, acabou com o culto a Deus. A segunda, o general Tito, no ano 70 depois de Cristo, ele chegou, assolou o templo, acabou com o culto a Deus. Não tinha mais culto a Deus. O templo já era. Bom, agora, irmãos, é uma coisa meio pessoal aqui. Bom, baseado então nessas 3 menções do que eu disse, tá? Hoje você é o templo do Espírito Santo, ou seja, você é a morada de Deus. Todos aqueles utensílios que se falou lá no tabernáculo ou no templo antigo, hoje eles são vivos em vocês e em mim. Vamos lá. Então, baseado nas palavras de Jesus em Marcos 13, né? Ele fala que teríamos uma grande tribulação como nunca houve, baseado em Marcos 13. Então, por exemplo, ele fala assim, que haveria uma tribulação como nunca houve.
Então, ele não estava falando desses... Deixa eu ver se eu consigo voltar. Ele não estava falando aqui desse massacre que teve aqui de Israel e esse massacre aqui. Sabe por quê que ele não estava falando isso? Porque o Holocausto foi muito maior que isso, dos judeus. O massacre na África foi muito maior que isso. Então ele não podia estar falando disso. Mas essa tribulação como nunca houve. Ele deveria estar falando de uma coisa futura, talvez. Amém? Então entendemos que haverá uma terceira investida do abominável da desolação. Ele novamente vai tentar acabar com o culto a Deus. Só que o templo agora não é mais de pedra. O templo agora somos nós. O inimigo não vai entrar aqui para destruir esse prédio, mano. Agora é pessoal. A luta é entre eu e você. Né? Eu e você e ele, né? Para colocar melhor. Então, mas o templo construído por Cristo no Calvário, ou seja, o templo construído por Ele mesmo, tá? Ele, irmão, por Ele estar habitando em você, o inimigo, ele não tem força sobre você. E eu vou dizer isso num outro salmo. O salmo diz que Jerusalém é cercada por montes. São 7 montes tem ali. 7. A única entrada que tem para Jerusalém, assim, que poderia entrar o pessoal para quem invadir, era a entrada do norte. Jeremias ainda falou, o inimigo vem do norte. Tá? Só que na entrada do norte tinha o templo. E o inimigo só entrou e tomou, fez todo esse estrago que a gente leu aqui, ó. Porque lembra que Jeremias profetizou que eles iam profanar o templo? E por conta disso o inimigo entrou. Amém? Paulo vai dizer outra coisa. Paulo vai dizer o seguinte, que nós somos tentados segundo as nossas concupiscências, ou seja, segundo os nossos desejos. Lembra que o inimigo vem do norte. O norte, irmão, é as suas concupiscências, é os seus desejos. O inimigo vem do norte. Mas, assim como os montes estão em volta de Jerusalém, e o templo, a presença de Deus está bem na entrada do norte, se ela permanecer lá, o inimigo jamais vai entrar. Quem não entendeu, eu explico de novo. Pode erguer a mão, quem não entendeu, que eu explico de novo. Tá? Segundo Paulo, nós somos tentados segundo as nossas concupiscências. Tá? O inimigo só vai entrar em você se você, irmão, abrir a entrada do norte. Para abrir, você tem que tirar a presença de Deus de lá. Só você faz isso. O Rodrigo colocou muito bem que ele deixou as nossas escolhas. Nós temos as nossas escolhas. Só você pode fazer isso. Bom, o inimigo então está tentando acabar com o culto a Deus, ele está tentando acabar com o seu louvor a Deus, sua exaltação, e vai tentar profanar esse templo de Deus que é você. A não ser que você permita, irmãos. A não ser que você permita. Aí, você vê hoje as coisas... O mundo está de ponta cabeça hoje. Aquilo que é certo está errado, aquilo que está errado é o que está certo. Homens diferentes, mulheres diferentes, todo tipo de atrocidade, todo tipo de abominação desoladora. Lembra que o templo somos nós? A abominação desoladora é em nós. O que significa a palavra abominação desoladora? É você fazer uma abominação naquilo que é mais sagrado. Amém? Por isso, às vezes você fala assim, eu não entendo, as coisas hoje estão assim, está assado, está assim, está assado, porque o inimigo está atacando hoje o templo, não aquele mais.
Por isso você vê as pessoas com tanta profanação ao templo. Por isso que entendemos assim, hoje, por esse contexto, a gente consegue entender por que as coisas estão desse jeito. Porque o inimigo hoje, ele vai tentar acabar com o culto dentro do templo, que é eu, que é você. Quando fala que aquele que perseverar até o fim será salvo, irmãos, porque na verdade eu sei, não vou nem pedir para erguer a mão, sei que todo mundo aqui está no meio de uma batalha. Mas persevera até o fim. Não tire a presença de lá, que o inimigo nunca vai entrar. Não deixe ele profanar esse templo que é você. Então, nesses dias escatológicos, tá, o tabernáculo hoje, ele é nós. Ele é nós, eu e você. E temos que manter o sacrifício aceso, a bacia cheia de água para nós lavarmos na palavra quando precisarmos, tá? Não esqueça que você faz parte das tribos de Deus, tá? A luz está acesa do candelabro, tá? As suas orações, lembra do altar de incenso, as suas orações, tá? E a presença de Deus está aí, irmãos. A presença de Deus está aí. E só quem pode tirar ela é você. Amém? Quero encerrar aqui essa fala, né? E eu louvo a Deus aqui, irmãos, porque a gente acabou vindo. Para ser sincero, irmãos, assim, os temas veio na minha mente, irmãos, mas eu não sabia que nunca imaginei que poderia ser tão perfeito como foi aqui. Foi um tempo maravilhoso, irmão. Foi um tempo de aprendizado mesmo, aprendi muito com os professores aqui que antecederam a mim, concluiu o meu trabalho, eu consegui concluir por conta da base que eles já fizeram aqui, foi tremendo e maravilhoso aqui, não sei se vocês conseguiram absorver isso que aconteceu aqui hoje nessa noite, amém? Então aplauda ao Senhor, irmãos. Bênção demais, né, pessoal? Ney, a gente queria também te presentear com mimo, tá? Nosso último preletor da noite, para fechar com essa chave de ouro aí. E eu gostaria de chamar aqui em cima também os preletores, Pastor Derli, Rodrigo Mota e o nosso Paulinho. Cadê ele? Glória a Deus, pessoal. Que bênção que foi esse simpósio. Pastor Tiago, você ora por eles para mim? Gente, vamos honrar esses servos de Deus que trouxeram aqui um estudo abençoado. Aquilo que o Ney falou, acho que eles não combinaram, eu sei que o Ney não falou, cada um não viu, mas a palavra de Deus aí se cumpriu através de 4 ministrações maravilhosas. Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz já convosco, amém? Estão abençoados? Está diferente já? Como eu sempre falo. Dá uma olhadinha pro irmão que está do seu lado aí e fala, você vai sair diferente daqui, hein? Fala assim para ele, você vai sair abastecido hoje daqui. Irmãos, amanhã eu vou pregar, não sei se você vai pregar, ministrar aula, não sei se você vai ministrar alguma coisa, mas eu tenho certeza que amanhã eu vou pregar bem melhor. Depois de tudo que eu aprendi aqui, você também vai. Mesmo que não sejam os mesmos temas que foram tratados aqui, mas nós louvamos a Deus pela vida desses 4 irmãos em Cristo, pastores, pregadores. Quem ainda não é pastor vai ser em nome de Jesus. Nós fomos abençoados por eles. Tenho certeza que amanhã eu vou ser um pastor melhor aqui na minha igreja. Você vai ser um professor, um pastor, um líder muito mais abençoado depois do que você recebeu aqui essa tarde e noite. Amém? Você pode se colocar de pé e orar pela vida deles junto comigo, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, apresentamos diante de Ti, ó Deus, esses 4 preletores do nosso simpósio de educação ITQ aqui, ó Pai. Te louvamos pela vida de cada um, ó Deus. Obrigado, Senhor, por essas ministrações, obrigado por terem usado eles de forma plena, ó Pai. Nós vimos aqui, ó Pai, que o homem foi diminuído e que o Senhor foi exaltado neste lugar.
Tudo que foi ministrado, tudo que foi ensinado, ó Pai, não foi para louvor de homem, mas para a Tua honra, para a Tua glória, ó Pai, para que o Teu reino avance, para que o Teu reino cresça, ó Pai. Nós louvamos a Deus pela vida deles, porque através deles nós fomos municiados pela Tua palavra, pelo que o Senhor tem a fazer em nós também, ó Pai, e vamos com muita alegria de volta para nossas casas, abençoados, mais capacitados, ó Deus, pelo que ouvimos deles aqui, ó Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor cuide da casa deles, da família, do casamento de cada um, ó Pai. Abençoe e recompense-os, ó Pai. Nós temos aqui a nossa oração, mas a graça, o poder e a plenitude da Tua prosperidade vem aí do céu, ó Pai. Vem das Tuas mãos sobre a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Você concorda comigo? Diga amém. Vamos dar mais uma salva de palmas em nome de Jesus para eles. Amém. Pastor, obrigado. Abençoe. Obrigão, bem assim, velho. Levar esses caras aqui para o obreiro. Tiagão, tem um mimo aqui também para você, para a Nath, tá? Você nos proporciona